culpa não é dos morcegos é uma história sobre biodiversidade que fala de morcegos, fala de pessoas e fala também um bocadinho da história das pandemias, que é uma altura que nós estamos todos a viver e, portanto, tenta também falar um bocadinho sobre isso. É um livro para crianças e pretende também passar uma mensagem importante que é como é que nós podemos conviver com morcegos ou outros animais desse género sem haver perigos de doenças ou de outro tipo de complicações para a saúde, quer de uns, quer de outros. Eu estava a assistir a uma sessão que era dinamizada aqui pelo Centro Pedagógico do Jardim Zoológico de Lisboa, que se chamava O Encontro com o Biólogo, e então era uma sessão por Zoom, onde estava imensa gente a assistir, e houve uma altura que, por alguma razão, falou-se de morcegos, mesmo fora do contexto de pandemia, e o que aconteceu foi que logo na caixinha de chat ao lado do ecrã principal apareceram uma série de mensagens que se percebia perfeitamente escritas por crianças, que diziam os morcegos são maus, a culpa é dos morcegos, nós estamos a ficar doentes por causa dos morcegos, e eu pensei, bom, lá vamos nós outra vez na tendência que a espécie humana tem normalmente de diabolizar um animal que já é um bocadinho mal amado para tentar justificar uma situação que é complexa e que tem uma série de variáveis que têm que ser vistas. E portanto a ideia surgiu mais ou menos aí, eu pensei, bom, estou também confinada, vou aproveitar e vou tentar criar aqui uma história que permita perceber que a culpa não é dos morcegos e que as pessoas possam, com essa história, tentar perceber o que é que se pode fazer para evitar também estas pandemias. Ora, o livro foi criado como uma história para crianças, portanto o público-alvo será entre os 6, 12, 13 anos, mas ele é também direcionado para educadores, isto é, tanto famílias como professores, como todas as pessoas que queiram trabalhar a educação para a conservação e para a biodiversidade, podem usar o livro, porque ele tem não só a história, como também uma série de atividades para serem feitas, quer em contexto familiar, dentro de casa, se houver mais confinamento, esperamos que não, quer no exterior, na sala de aula, ou mesmo em espaços onde se faça educação para a conservação, por exemplo, também espaços como o nosso Jardim Zoológico. O meu contacto com morcegos na natureza foi sempre como observadora, isto é, eu sempre adorei morcegos desde pequena e, portanto, quando era verão, nos fins de tarde, sempre que eu estava de férias ou na casa do meu avô, tentávamos à noite, eu e as minhas irmãs, visualizar esses morcegos. Às vezes, quando ficava algum preso dentro de casa, conseguimos ver um bocadinho mais próximo, que eles são mesmo muito pequeninos, mas são muito fofinhos para mim e esse foi basicamente o contacto, e o que nós tentávamos sempre, mesmo na altura sem ter qualquer indicação, era que ele saísse dos locais onde ficava fechado para o exterior e percebíamos claramente que era fácil de visualizá-los nas zonas onde havia candeeiros ou pontos de luz, porque víamos que eles comiam os insetos e, portanto, basicamente é um contacto de observadora. Os morcegos são importantíssimos para o equilíbrio do nosso ecossistema. Nós sabemos que os morcegos conseguem comer por dia mais de metade do seu peso em insetos. Pode equivaler a 20 gramas, portanto eles são muito pequeninos, mas são muitos. Portanto, as colónias de morcegos têm centenas e centenas de morcegos. Portanto, eles são importantíssimos para controlar desde os insetos, desde outro tipo de pragas que eles conseguem comer como alimentação. Outra coisa importante que os morcegos têm, nas suas visitas noturnas aos locais onde há insetos, muitos deles tocam em flores e em plantas e são uns agentes de polinização muito importantes também. Portanto, menos morcegos, menos hipóteses de polinizar as nossas plantas e mais insetos, como é óbvio também. Os morcegos, para mim, são animais incríveis, porque são dos poucos mamíferos que conseguem voar. O facto de dormirem de cabeça para baixo, quando querem voar, basta deixarem-se cair e abrem logo as asas. São animais incríveis pela maneira como conseguem voar em zonas escuras. Eles têm um sistema de localização, que é chamado ecolocalização, muito similar ao que usam os golfinhos. Portanto, eles, para localizar obstáculos ou os insetos que querem caçar numa noite escura, eles fazem essa ecolocalização com sons que nós não conseguimos ouvir, mas que eles perfeitamente ouvem entre eles, e portanto são animais incríveis, nem que fosse só pela maneira como conseguem deslocar-se, não é? Depois também são animais incríveis pelo papel que têm dentro do ecossistema e da biodiversidade. Portanto, eles estão tão interligados entre eles como connosco, porque nós também dependemos muito
muito desse equilíbrio e daí eu considerar que o Tiago teve toda a razão em ter curiosidade em saber mais sobre o morcego que lhe apareceu dentro do quarto. Essas crenças estão muito enraizadas nas culturas, em todas as culturas, e são transversais um pouco por todo o planeta. Quanto mais falamos com pessoas mais idosas, mais essas crenças estão enraizadas, não é? Os morcegos são associados às noites das bruxas, a toda essa iconografia que ainda hoje é muito explorada, por exemplo, no Halloween. O que acontece com as gerações mais novas, e isso é importante também para nós percebermos isso, é que já começa a haver uma abertura. É assim, apesar dos morcegos terem sido sempre associados a vampiros, a todas essas histórias de terror, as pessoas já se apercebem que não é bem assim e cada vez mais conseguem perceber que eles na verdade são animais como outros quaisquer. Portanto, essas histórias felizmente estão cada vez mais a ficar para trás. Portanto, o que acontece é que não há mal nenhum se eles continuarem apenas como ícone da Noite das Bruxas, mas que as pessoas percebam que isso é uma história da carochinha, e se ficar apenas nesse plano, ainda melhor. O importante seria trazer as crianças e jovens para a natureza, no fundo tornar a trazer as pessoas para a natureza de forma que elas se possam apaixonar pela natureza outra vez, por todos os animais que existem na natureza, mesmo os mais feinhos, não é? Como no caso do morcego. O objetivo é que, se essas pessoas começarem a gostar da natureza outra vez, a queiram preservar, e se elas quiserem preservar, mais facilmente conseguem pressionar os decisores políticos e empresariais e económicos para tomar as medidas certas para conseguirmos preservar a natureza. Portanto, o passo essencial será começar por aí. Claro que é importante, em termos de sociedade, que os decisores políticos também entrem nesta história de preservação, ok? Mas se houver mais espaços verdes dentro das cidades, por exemplo, nos centros urbanos, onde há muito pouco contacto com a natureza, seria importante trazer sempre as pessoas para a natureza, quer sejam pais, quer sejam educadores, e acho que isso é uma grande maneira de conseguir trazê-los todos para a causa da preservação.